Olá pessoal, estamos aqui hoje no canal do Cookie para fazer mais uma receitinha deliciosa. Aqui em casa as crianças amam essa receita, que é o bolo de cenoura. E esse bolinho, uma particularidade que ele tem é a questão de a gente acertar a massa e deixá-la bem fofinha e bem úmida. É um desafio, na verdade, né? Eu percebo que tem muitas pessoas que acabam errando justamente por deixar a massa muito pesada e o bolo não cresce corretamente. Então fica aquele bolinho batumado, que não é lá muito interessante, não é o que a gente quer. Então aqui eu vou dar uma dica para vocês, que eu acho que é a dica essencial para você conseguir ter um bolo de cenoura com a textura ideal, tá? Então vamos começar preparando aqui a parte que vai no liquidificador. Então aqui nós vamos acrescentar os ovos, tenho 3 ovos. Tenho aqui o óleo, tenho uma xícara aqui de óleo. E já falando sobre a questão da medida da xícara, é importante utilizar uma medida única de xícara para toda a receita. Então não vai utilizar uma medida de xícara para o óleo, outra para o trigo, outra para o açúcar, porque depois a receita não vai ficar legal. Escolhe uma e usa ela para toda a sua receita. Se você tiver os medidores que você compra, né, em loja de utilidades, vai ser ainda melhor, porque aí realmente você vai ter uma receita com padrão. Uma das dicas de fazer bolos é realmente você ter o cuidado com essa questão de medidas, utilizar balanças, medidas mais precisas, você consegue um bolo realmente com a textura que você deseja. Então vamos lá agora para a questão da cenoura. A cenoura, aqui nessa receita, nós utilizamos 260 gramas. Se você não tem balança, se você tem dúvidas sobre a quantidade ali da cenoura, prefira utilizar menos. Aqui, ó, só para ter uma noção, né, eu tenho um bolzinho, então é mais ou menos essa proporção. Mas na dúvida, se você está fazendo em casa, não tem balança, usa menos cenoura, que assim você não vai errar nessa receita de bolo, tá bom? Então vamos colocar aqui a cenoura e vamos começar a bater. Pronto, temos agora a primeira parte da massa. Então aqui, ó, fica essa massinha fica bem homogênea, ó, bem batidinha. Tem que deixar bater bastante para a cenoura não ficar com aqueles pedacinhos também. Se você gosta dos pedacinhos, beleza, dá para deixar sem triturar tanto. Se não, o ideal é deixar bater bem, tá? Bateu bem, vamos agora misturar os outros ingredientes. Se você está chegando agora também no canal e ainda não é inscrito no canal do Cookie, inscreva-se, porque além dessa você vai conferir muitas outras receitas. Pronto. Vamos lá, então a gente começa agora aqui pelo açúcar, 2 xícaras de açúcar. Até se você tiver dúvida em relação às medidas que a gente está utilizando, depois essas informações elas vão estar todas na descrição aqui da receita, tá? Então mistura bem aqui. Até a cor já vai ficando bem bonita, bem laranja desse bolinho. Então foi o açúcar, agora vamos com a farinha de trigo. Eu boto aqui aos pouquinhos só para facilitar na hora de mexer, mas se você quiser colocar tudo de uma vez e já mexer tudo junto, também pode, não tem problema. Mexe, 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 mexe bem. Ó, viu que a massa ficou assim, sem nenhum gruminho aqui de farinha ou de açúcar. Misturou bem aqui da lateral. Ó, tá perfeito. Agora, por último, o fermento então. É uma colherzinha de sopa. É o suficiente aqui para essa receita.
mistura novamente. Aqui não precisa misturar tanto assim, só mexe levemente. Está pronto. Então agora vamos precisar apenas de uma forma. Depois posso deixar a medida lá para vocês também, da forma aqui que eu utilizo. Vou fazer um bolinho retangular aqui. Então, massa pronta, forma untada. Untei aqui a forma com banha de porco, tá? Mas você pode untar ela com óleo também, o ingrediente que você tiver em casa, tá? Então vamos lá, vou virar aqui que fica mais fácil. Então, só lembrando, né, dos ingredientes, o mais importante é a cenoura, que inclusive, né, é o motivo e o nome do bolo. Não ultrapassar a quantidade de 260 gramas, tá? Pronto, massa na forma. Dou uma mexidinha aqui só para nivelar o bolo, para sentar bem a massa. E vamos então agora para o forno. O forno já estava ligado a 180 graus. Então, pré-aquecido, bora lá. Agora a gente espera em torno de 30 a 40 minutos, varia um pouco conforme o forno, apesar de a gente estar seguindo a mesma temperatura, isso pode dar alguma variação, tá? Então daí a gente faz aquele testezinho com o palito mesmo para ver se a massa já está assada, tá bom? Se ainda não estiver 100%, a gente ainda deixa mais um pouquinho, deixa mais uns 5 minutinhos até ela estar totalmente assada e está pronto o nosso bolo de cenoura. Logo a gente já mostra para vocês como vai ficar então. Pronto, o bolinho de cenoura está pronto, tô tirando ele do forno, mas vale mencionar que ó, o testezinho do palito nunca erra. Então colocamos aqui um palitinho, ele sai assim ó, bem sequinho, testa todos os lados, ó. Aqui. Ó, e antes de cortar esse bolo, a gente vai esperar um pouquinho, esperar ele esfriar. Até porque se eu cortar ele agora, ele vai acabar se desmanchando, então não quero isso. Vamos deixar ele esfriando um pouquinho, eu logo mostro pra vocês como vai ficar o resultado dele. Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês uma dica de cobertura. O bolo tá pronto, tá aqui separadinho já. Aqui. Já está frio também, deixei esfriar, até porque se pega e simplesmente joga a cobertura com o bolo quente, ele, né, desce também, tá? Aí ele não fica firme, fofinho como a gente deseja. E esse bolo aqui também vale ressaltar que o bolo de cenoura, se você desejar, pode comer ele assim mesmo, não precisa adicionar a cobertura. Uma forma também de reduzir, né, esse excesso de doçura, tá? Porque a massa dele fica sensacional, ele por si só já é um bolo maravilhoso. Mas se você quiser dar esse up, esse extra, bora lá aprender a fazer então essa cobertura de brigadeiro. Então, pra gente fazer essa cobertura, precisaremos de... Aqui, deixa eu só ligar o fogo. Precisaremos aqui então da panela, de um fouet. Eu gosto de utilizar o fouet para mexer a cobertura, porque é mais fácil de misturar aqui os gruminhos, tá? Aí não fica nenhum pedacinho. Então, eu tenho aqui o creme de leite. O leite condensado. A manteiga. Todas as quantidades, vale reforçar que elas vão estar disponíveis ali na descrição da receita, tá? E por fim, o chocolate. Eu utilizo o chocolate 50%, que eu acho que ele fica muito mais saboroso. Mas se você quiser utilizar outra variação, pode também. Então agora é mexer e mexer bastante, tá bom? O fogo não precisa ser fogo baixo, é bom o fogo médio, nem alto nem muito baixo. Assim é o suficiente para fazer o brigadeiro.
Um detalhe aqui em relação a essa cobertura, você vai encontrar opções ali na internet que não utilizam o creme de leite. O que acontece quando você não utiliza o creme de leite? Fica também no ponto de brigadeiro, mas às vezes ele fica aquele brigadeiro que fica meio mais puxento, assim, sabe? Você puxa e dá aquela esticada, assim. Quando você acrescenta o creme de leite, não. Ele fica mais uma textura mais cremosa. Então ele não fica puxando, assim. O que eu gosto também do creme de leite é que ele não deixa a cobertura tão doce, com sabor assim tão forte do chocolate e do leite condensado, né? Que são dois itens que são bem doces aqui nessa receita. Então, o creme de leite ele dá a quebrada nessa doçura. Pra mim, é a melhor versão, é a versão mais gostosa, assim, que tem pra comer com bolo. Outro detalhe é que essa cobertura tô fazendo aqui pro bolo de cenoura, mas se você desejar utilizar para outros bolos, como por exemplo o próprio bolo de chocolate, fica uma delícia também. Ó, o ideal é a gente continuar cozinhando ele sem parar de bater, tá? Mas eu tô parando aqui só para poder mostrar para vocês que ele tá borbulhando. Então é a partir desse momento que a gente começa a contar o tempo aqui de cozimento, tá? A gente não quer que passe e ele fique um brigadeiro mesmo, a gente não quer que ele fique um creme, uma cobertura durinha, muito pelo contrário, tem que ficar cremoso, tá? Ó, passaram-se 4 minutos aproximadamente, eu tenho essa textura aqui, ó. Ainda tá molinho, assim, tá nessa cremosidade. Agora eu já posso desligar o fogo. E aqui nesse caso, como eu vou utilizar ele como uma cobertura de fato, já pode colocar aqui em cima do bolo, tá? Não precisa ficar esperando não, desde que o bolo esteja frio. Se o bolo estiver quente, o bolo vai descer, tá? Então, o bolo tem que estar frio, ok? Ó, olha só, tanta cobertura que já tá querendo escapar o danado. Aqui, pronto, vamos espalhando pelo bolo. Ó, até na hora de passar a espátula aqui a gente vê que ele fica bem cremosinho ainda. Essa aqui é a textura ideal mesmo. Ó, espalha bem para ninguém ficar em desvantagem quando for cortar o pedaço do bolo. Então já dá briga. Todo mundo quer com cobertura. Até o finalzinho aqui. Olha bem. Voilà. Aqui, pronto. Mas se você gosta daqueles granulados também, pra até decorar, deixar bonito, né? Principalmente quem tem criança em casa, eles devem adorar. Dá pra jogar um granuladinho aqui. Aqueles bem coloridos, fica bem fofo também. Ó, pronto, ó. Prontinho pra servir. Terminamos o bolinho de cenoura com cobertura de brigadeiro. Então vamos lá, agora eu vou cortar, tá? Vou cortar um pedaço bem do meio, pra gente ver lá no meio como ficou esse bolinho. Vou cortar um quadradinho bem aqui, sacanagem, né? Pra quem já... Ó. Pra quem não gosta assim, ó, de comer o bolinho aqui daqui, ó, já vou pegar aqui bem no meio, ó. Aqui vem bem caprichado. Ó, ó, ó. Olha que fofinho, gente. Aqui. Deixa eu botar aqui dobradinho pra mostrar pra vocês, ó. Olha que bolinho mais fofíssimo. Aqui, ó, a massa. Aqui, vou pegar aqui, ó. Ó, fofinho, fofinho. Demais de fofinho. Só não vou botar aqui o garfo na cobertura, porque aí eu vou estragar a cobertura. Mas, ó, posso até botar aqui assim, ó. Ó.
que delícia. Extremamente fofinho. Fica muito bom, gente, sem queijo.